Fala galera, Maurício Pod brilhando aqui mais uma vez, contando aquela história daquele personagem bíblico que talvez você não conheça. Alguns são muito bacanas, outros nem tanto, como o de hoje. Vamos lá, já pega esse vídeo, comenta, compartilha, manda pra galera. A ideia é propagar o conhecimento, beleza? Não se esqueçam, já vai na nossa rede social, @podbrilhando.oficial, e nos ajuda a engajar nosso canal, beleza? Vamos lá, roda a vinheta. Vamos lá, galera. Quem foi Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram uma monarquia. Poxa vida, uma monarquia. Por que eles pediram isso, gente? Por quê? Apesar de Deus já ter revelado que eles iam entregar aos reis, os israelitas a reis, né? Bem lá atrás, em Gênesis, Deuteronômio, tá? Vocês vão ver, vocês viram isso aí na história anterior, certo? O nome Saul significa pedido, do original Shaul. Alguns intérpretes sugerem que esse significado transmite o sentido de pedido de Deus. Outros personagens bíblicos também aparecem com esse nome. Por exemplo, um rei de Edom, filho de Simeão e de uma mulher cananeia, um descendente de Coate, também chamado de Joel, e também era o nome judaico do apóstolo Paulo de Tarso. Embora em português esse nome apareça na forma de Saulo. Saul aparece na narrativa bíblica como um jovem camponês da cidade de Gibeá, e ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais formoso entre os israelitas. Também fala que ele era um homem valente e muito corajoso. Tá bom. Na época que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Samuel já havia envelhecido, e combinado às frequentes ameaças das nações vizinhas, especialmente dos filisteus, os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro que pudesse defender o seu povo de qualquer investida inimiga. Queremos um rei! Quando os israelitas desejaram e pediram por um rei, eles rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade que antes de Saul já estava nos planos de Deus conceder um rei a Israel, né? Isso está lá em Gênesis e Deuteronômio também. Por esse motivo, a lei de Moisés já trazia a regulamentação da futura monarquia em Israel. Eis-me aqui, Senhor. Fala, porque teu servo ouve. Samuel, atenta à voz do povo em tudo o que lhe pedem. Porque não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Como fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, eles fazem até hoje. Me abandonaram e serviram outros deuses. Agora fazem o mesmo com você. Porém, faça com que entendam as consequências desse pedido. Tudo isso significa que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. No entanto, o rei deveria ser um braço de Deus diante do povo. Todo o problema, no entanto, se deu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instituísse a monarquia em seu devido tempo. Eles queriam um rei que atendesse às suas expectativas humanas, por não confiarem na providência do Eterno. Então Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Samuel ainda advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei de modo inoportuno, muito adiantado, não precisava disso agora. Mas eles se recusaram a ouvir. E foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul. Nesse aspecto, Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente as expectativas do povo. A Bíblia diz que Saul estava à procura das jumentas de seu pai que havia se desgarrado, quando se encontrou com o profeta Samuel. O profeta profetizou que Saul seria o rei e ungiu secretamente na terra de Zuf. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha do rei, apresentando Saul publicamente como rei na cidade de Mispá. E foi honrado por Deus, sendo escolhido como seu representante para ser rei e líder do seu povo.
Tão logo se tornou rei, Saul já mostrou toda a sua habilidade como líder e como um valoroso guerreiro. Quando o rei de Amon, Naás, sitiou Jabes de Gileade, Saul liderou um exército que destruiu os amonitas. Essa campanha militar impressionou o povo e os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. Saul teve que lutar contra vários inimigos do povo de Deus, praticamente todos no seu reinado. O principal deles, sem dúvida, eram os filisteus. Foi numa dessas batalhas contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias. Israel conquistou muitas vitórias sob o comando de Saul. Porém, seus erros foram suficientemente graves para manchar drasticamente o seu governo. Dos erros do rei Saul, de acordo com a Bíblia, é possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei. Em primeiro lugar, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. Quando Samuel chegou até ele, Saul escutou a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus. Sacrifício! Eu mesmo vou fazer o sacrifício! Eu vou fazer! Eu mesmo vou fazer o sacrifício! Eu vou fazer! Eu mesmo vou fazer o sacrifício! O Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não subsistirá. Em segundo lugar, Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como os melhores dos seus animais. Naquela ocasião, mais uma vez, o rei Saul escutou a repreensão e a reprovação de Deus através do profeta Samuel. Foi nesse episódio que Samuel proferiu as seguintes palavras: "Eis que é melhor obedecer do que sacrificar", e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o seu coração. O fato de Saul ter poupado o rei amalequita, contrariando a ordem de Deus, contrasta com o fato em que ele iria executar seu próprio filho Jonatas quando, por ignorância, o rapaz não sabia. Ele desobedeceu uma ordem sua. Após esse incidente envolvendo os amalequitas, Samuel se afastou completamente de Saul. Logo depois, o profeta ungiu Davi como sucessor de Saul ao trono de Israel, claro, cumprindo a ordem de Deus. Em terceiro lugar, Saul confirmou sua terrível condição de rejeitado quando procurou a ajuda de uma feiticeira na cidade de Endor, pedindo-lhe que trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes de uma batalha. Samuel! Por que foi me perturbar, fazendo-me subir? É muito discutido entre os estudiosos o que realmente aconteceu naquela ocasião. Seja como for, Saul, pela terceira vez, teve de escutar que seu reino havia chegado ao fim, que sua morte estava próxima e que naquela altura Davi já era o seu sucessor oficial. O final do reinado de Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele foi se afastando de Deus, inclusive ele foi perdendo suas características, se tornando um homem depressivo, medroso e perturbado. Alguns intérpretes consideram possível que Saul até tenha se tornado um tipo de doente mental, com episódios de esquizofrenia. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Davi até surgiu para acalmá-lo tocando sua harpa. Mas Saul também perseguiu ferozmente Davi, impulsionado por um ciúme mortal. Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdote em Nob por Ameleque ter ajudado Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul por 2 vezes, mas poupou sua vida, afirmando que não podia tocar em um ungido do Senhor. Por que você não aproveitou e acabou com ele, Davi? Senhor Deus, me livre de fazer tal coisa ao rei. Ele é ungido do Senhor. E finalmente, o reinado e vida de Saul chegaram ao fim em uma desastrosa batalha contra os seus velhos inimigos filisteus. No Monte Gilboa, ele e 3 de seus filhos morreram, entre eles Jonatas, amigo de Davi. Temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre sua própria espada. No outro dia, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontraram o corpo de Saul.
Então eles cortaram sua cabeça, penduraram seu corpo no muro de Bet-San para vergonha pública e levaram suas armas para o templo de Dagon, em Astarote. Depois, num ato de bravura, os homens de Jabes de Gileade resgataram os corpos de Saul e seus filhos. Depois de queimados, eles recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. Apesar de tudo, Davi sentiu profundamente a morte de Saul e de Jonatas. E aí, curtiu o vídeo? Já deixa seu like aí, não custa nada, é de grátis. Deixa seu comentário e me fale se eu esqueci alguma coisa. Compartilha pra geral, siga nossas redes sociais, @podbleano.oficial no Instagram e se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e não se esqueçam, nesse podcast Pod Bleano, pode, fui!